Salve, salve massa atleticana, chegando com mais um vídeo, mais informação do Galo, dos bastidores, pra você torcer do atleticano que tá na bronca, tá chateado com o empate do Galo. Meus amigos, são quatro jogos que o nosso Galão está sem vencer, e o treinador Cuca, mais uma vez, cobra reforços, para quem sabe ler um pingo é letra, né? Com mais esse tropeço aí da SAF atleticana, tá nítido, né, gente? Que o Atlético, infelizmente, no banco de reservas tem algumas peças, mas essas peças realmente não conseguem, né, entregar aquilo que o torcedor e o próprio treinador espera. Júnior Santos, já tem uma parte da torcida começando a cobrar o jogador Júnior Santos, esperando que o Júnior Santos entregue um pouquinho a mais, né, daquilo que o torcedor quer ver dentro de campo, mas vamos que ter mais um pouco de paciência, tá? Com o Júnior Santos, hein? Vamos falar dele, Lianco. Meus amigos, alguns torcedores pegando no pé do Lianco. E aí? Acha que o Lianco pegou pesado demais ontem na partida? Tá com o Lianco? Acho que realmente ele errou apenas ali no primeiro lance? Quero que você deixe a sua opinião. Já já vamos trazer a fala do Lianco, né? Trazer o nosso goleirão Everson também, falando sobre essa situação do Atlético. E pra mim, meus amigos, na minha opinião, tá? Próximo jogo do Galo se torna obrigação. Isso mesmo, obrigação. Eu sei que muita gente não gosta, né? É uma palavra forte, mas vou colocar os dois próximos jogos do Atlético como uma obrigação do time dar um retorno dentro de campo. O primeiro acontece já nessa quinta-feira, jogo válido pela Copa Sul-Americana contra o Deportes Iquique, e o próximo é no domingão, né? Dia 13, 13 é Galo, hein? Dia 13 tem de novo Galo e Vitória, Vitória e Galo. E pra mim, esses dois jogos, tá? O Galo tem que trazer sim essa vitória, que pra gente é muito importante, já que o time já começa a dar um indício de crise. Sabe por quê? Cuca perde Lianco e fala: e agora? É isso aí, massa. Pra você que não me conhece, eu me chamo Elton Ferreira. Todos os dias tem conteúdo do Galo aqui pra você. Convido você que não é inscrito no canal a se inscrever agora. Deixa o like também, que é muito importante. Bora começar os bastidores aí, né? Trazendo tudo sobre o nosso Galão, hein? Vamos lá, pessoal. Ontem, né, esse jogo contra o São Paulo, o torcedor tá na bronca, né? Todo mundo acompanhou o jeito que o Atlético realmente jogou. Criou, né, algumas oportunidades, principalmente no segundo tempo, mas não foi suficiente para poder estar trazendo os 3 pontos. E diante da suspensão, né, Igor Gomes não, do Lianco, eu vou falar do Igor Gomes agora, qual é que eu passo na frente. Diante da suspensão do Lianco para a próxima partida, o zagueiro Igor Rabelo, pessoal, ele vai realizar exames, né, para saber realmente, né, se teve algo mais sério. Lembrando, né, o Igor Rabelo, ele ficou fora, né, não foi relacionado para a partida de ontem, sentindo dores no joelho. Então o que acontece? Se o Lianco foi expulso, o treinador Cuca, ele vai contar com Vitor Hugo, Rômulo e Ivan Ramon. Lembrando, Ivan Ramon, né, ele jogou aí no Sub-20. Então, opa, cadê a cena 2? Tá aqui, ó. Então, o Lianco, beleza, hein? Então, o Igor Rabelo, né, que seria, né, vamos dizer, o substituto imediato ali, né, do Lianco, né, está fora de combate. Vamos ver os resultados dos exames, já que ele sentiu esse desconforto no joelho. E diante disso, né, o treinador Cuca, na entrevista, já falou, né, agora que estamos sem o Lianco, né, complica já para o próximo jogo, já que temos um elenco curto, né? Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, né? O Cuca já disse isso desde quando chegou no Atlético, e todos os torcedores atleticanos, a não ser você, né, que não lembra, mas todos os torcedores atleticanos já sabem realmente que o time do Atlético precisa de mais peças, precisa de mais jogadores para poder realmente, né, estar fortalecendo ali a nossa equipe. E diante disso, o Lianco, o zagueirão Lianco, que para mim ontem fez mais uma grande partida, né? Ficou, vamos dizer, entre aspas, né, manchado um pouquinho ali pela expulsão. Creio que muita gente vai lembrar apenas da expulsão, não vai lembrar da boa partida que o Lianco ele fez ontem. Vamos acompanhar o que o Lianco disse, imagens do meu amigo Breno Galante após o empate, né, com gostinho de derrota. Lianco, na sua percepção, você acha que foi um resultado de empate, mas porque o São Paulo fez uma grande partida, ou porque você acha que o Atlético ficou devendo? Para você, como é que foi isso? Eu acho que o primeiro tempo foi um jogo ruim para os dois lados ali. Vendo de campo, assim, eu acho que a gente, próprio eles, assim, eu acho que estava um jogo meio travado. No segundo tempo a gente melhorou muito,
questões de quantidade de escanteios, quantidade de chances criadas, quantidade de finalização. Não tiro o mérito do São Paulo, mas assim como no jogo do Grêmio, acho que falta esse último detalhe, que é conseguir fazer o gol. Então o empate de hoje, eu acho que para eles, assim, fora de casa, conseguir o empate, eu acho que, né, ele sai um pouco mais feliz do que a gente, né? Mas eu acho que o importante dentro de casa é não perder, e a gente fez isso sem tomar gols. Foi um empate de 0-0. Acho que tem coisas assim a evoluir, mas também tem coisas da gente saber que o trabalho está sendo feito e continuar da forma que está. Foi como eu falei, eu acho que a gente teria que estar preocupado se não estivesse criando chance, estivesse preocupado se estivesse tomando muitos gols, e não é o caso. Então as coisas vão acontecer da forma que tem que ser. O brasileiro é muito longo, a gente sabe que os meus jogos são importantes, mas a gente sabe disso e vai colocar isso em prática, se Deus quiser. Tá aí, né, pessoal? Então, né, trazendo para vocês aí, né, a fala, né, do nosso zagueiro Lianco, né, falando aí sobre o que aconteceu ontem. E, cara, eu tô com o Lianco, viu? Tô fechado com ele em número e grau, tá, cara? Esses jogos, né, no começo do campeonato você não pode perder, né? Esses jogos, esses pontinhos fazem muita falta. Ano passado a gente viu a última rodada, né, o Atlético brigando literalmente ali para não cair para a segunda divisão, né? Se tivéssemos ali mais 3 pontinhos, o Galo não estaria nessa situação. Então, assim, tem que abrir o olho agora no começo, não podemos realmente, né, deixar para correr atrás depois, já que o campeonato, né, é de pontos corridos e qualquer pontinho, né, faz muita falta. E eu concordo com o Lianco, né? O São Paulo, o resultado foi excelente. Para mim, o Atlético, esse empate foi com gosto de derrota, tá? Meu amigo Eltão, não, boa tarde pra ele, tá chegando aí. Boa tarde, massa atleticana. Boa tarde, Bob. Tamo junto, Eltão. Valeu pelo like. Meu amigo Eduardo, marcando presença. Eduardo Macedo. Claro que sim, 700 milhões. Precisamos desse aporte aí, hein? Se não entrar esse aporte, se não entrar essa grana desses 700 milhões, vai ficar realmente muito difícil, né, a situação financeira do Atlético aí pro resto da temporada. Esperamos, né, que esse aporte seja feito, coisa que eu particularmente não acredito muito, né? Vamos lá, vamos para outro assunto aqui, né? Vamos falar rapidamente sobre a Copa do Brasil, né? Enquanto o Atlético, né, vem tropeçando nesse início de temporada aí no Campeonato Brasileiro, né? Empatamos o primeiro jogo na Sul-Americana, né? Tem o segundo jogo agora dentro de casa. Na minha opinião, obrigação de vencer, né? A CBF, todo mundo, né, os dirigentes, os presidentes apoiaram, né, a reeleição ali, né, do Edinaldo, né? Agora todo mundo batendo no presidente da CBF devido ali à arbitragem, né? Vocês são conviventes, depois vocês querem reclamar, fica difícil, né? Aos presidentes, né, e os donos das SAFs, né, dos clubes espalhados aí pelo Brasil. Então, Copa do Brasil, pessoal, vamos falar agora sobre a Copa do Brasil, né? A CBF confirmou o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, né? E sabemos aí que o Atlético está, né, na Copa do Brasil, está realmente aí na terceira fase. Qual horário, que dia que vai acontecer, gente? Esse sorteio aí da terceira fase da Copa do Brasil, né? Todo mundo aguardando aí para ver realmente nesta quarta-feira, pessoal. Então o sorteio, né, da fase vai acontecer a partir das 15 horas nesta quarta-feira, horário de Brasília. Quarta-feira, às 3 horas da tarde, né? Vamos conhecer aí o próximo adversário do Atlético na terceira fase da Copa do Brasil, né? E é mais um jogo importante e vamos ter que jogar realmente com o que temos, né? Quando eu falo o que temos, é que quando você olha para o banco de reservas do Atlético, cara, fica nítido, né? Aquilo que a gente vem falando há muito tempo, e o próprio treinador, né, e muitos torcedores já perceberam isso. Você tem um time titular, na minha opinião, muito bem qualificado, mas quando você precisa de algumas peças, que você olha para o banco de reservas, que você tem Vitor Hugo, Rômulo, Caio, Rubens, Fausto Vera, Bernard, Igor Gomes, Patrick, João Marcelo e Júnior Santos, você literalmente fica muito difícil, né? O time conseguir produzir alguma coisa ali para tentar mudar, né, uma partida no segundo tempo. E vamos agora aos trancos e barrancos, né? Já que não conseguiram trazer peças, né, pedidos do treinador Cuca nessa janela que fechou, essa janela brazuca aí, né? Praticamente é impossível, né, o Galo trazer, né, gente, algum reforço aí pro treinador Cuca, já que os que ele pediu, né, os que realmente ele entrou na mira dele,
todo mundo acompanhou, viu realmente quando entra o valor, né, a SAF pula fora. Então assim, Cuca vem batendo nessa tecla desde quando ele chegou. Nós, torcedores atleticanos, a gente sempre está cobrando isso, né? Peças, precisamos. Ano passado, por mais que o elenco, né, estava também precisando de reforço, a gente tinha umas outras pecinhas, saiu 16, chegou 10. Esse ano passado, com 16 que estavam aqui, a gente ainda precisava de reposição, e esse ano que chegou apenas 10. Então assim, é aquele negócio, né, igual eu gosto de falar. O tempo, né, pessoal? O tempo, ele sempre vai ser o senhor da razão. Quando a gente vem aqui em dezembro, novembro, já vem cobrando para 2025, o Atlético precisa se antecipar, já precisava estar com os nomes, né, a ponto de bala ali para poder estar anunciando para a temporada 2025. Muito torcedor fala, não, vocês estão muito ansiosos, tem que esperar, nem começou a temporada 2025 e tá aí. Para que esperar, né, a temporada 25 para você começar a mirar os seus reforços, já que estamos no mês 4, né? Agora só na janela do meio do ano para ver realmente, tá, se o Galo vai trazer, né, gente, essas peças aí que o treinador Cuca, né, está precisando. Um outro ponto que eu queria comentar com vocês, muito importante, pessoal, é relacionado aí ao Atlético, né, já que estamos falando de dinheiro, né, questão de contratações, é sobre a Arena MRV, né? Porque a Arena MRV, ela entra nisso por quê? A Arena MRV, todo mundo sabe, né, é uma mina de ouro para a SAF do Galo, né, e eles estão malucos, estão doidos, né, para que voltem a jogar logo na Arena MRV, questão de arrecadação de grana, né, aquela arrecadação ali que todo mundo sabe, é uma grana muito importante. Então, diante de entraves logísticos, né, greve da Receita Federal, incompetência também, tá, de quem tá cuidando disso aí, que ano passado já tinha decidido, depois não decidiram, deixaram para decidir depois do final do ano, e empurraram para 2025, tá, Atlético, né, muda, né, aquela previsão. Primeiro era contra o Vitória, depois contra o Botafogo. Agora uma possível nova expectativa seria para o dia 11 de maio, né? Daqui mais de 30 dias. 11 de maio, tá, para o Atlético estar jogando aí, tá, na Arena MRV, e automaticamente no dia 11 de maio, que seria essa reestreia, né, do Galo, seria contra o time do Fluminense. Então, olha aqui para vocês verem quantos jogos, né, o Galo vai ficar fora da Arena. Vou pegar só os jogos dentro de casa. 1, 2, 3. Então são mais 3 jogos que o Galo jogaria fora de casa. Então, somando Sul-Americano e Libertadores, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O Galo vai jogar mais 8 jogos, né? Tanto dentro e fora de casa, né? Na somatória total. Aí depois sim, né? É aquela expectativa, tá? Pro Galo voltar, tá, gente? A estar jogando mais uma vez aí na Arena MRV, né? Começaram aquela implantação, né? De algumas partes ali do gramado. A parte de fora, né? Vai ser em preto, mas a parte do gramado, tá, gente? Ao contrário daquele 1º de abril que saiu aí, muita gente acreditou, não, o gramado vai ser verde. Não tem nada de gramado preto, não, tá? Igual algumas pessoas estavam comentando por aí e estavam ficando até animados, né? Podemos dizer assim, falando que o Galo seria o único time, né, no futebol brasileiro que teria ali, né, o gramado. Vamos lá, vamos falar do Júnior Santos. O Júnior Santos ontem entrou, mais uma vez não conseguiu apresentar aquele futebol que todos nós esperávamos, né? Júnior Santos, aos poucos, ele vai tendo mais oportunidades, vai demorar ainda, na minha opinião, para chegar, né, no seu preparo físico ideal. Começou o começo do ano sem fazer pré-temporada, sofreu lesão, né, se recuperou de lesão agora. Vamos ter que ter um pouco mais de paciência, tá, gente, com o Júnior Santos, até que literalmente ele consiga apresentar aquele futebol, tá, que nós esperamos aí que o Júnior Santos possa realmente chegar. Porém, nós não podemos esperar tanto de outros jogadores que já estão aqui no elenco, né, gente, e podem sim apresentar mais, principalmente quando tem oportunidade. Tô falando de jogador que já tá aqui, Igor Gomes, né, que é o que a gente tem no banco de reservas, que pode entrar e tentar mudar uma partida, coisa que eu particularmente acho que não vai mudar. Bernard, na minha opinião, o Bernard não fez uma partida ontem, mas é um jogador que chegou ano passado, não apresentou nada ainda, a gente espera. Gabriel Menino, né, que na minha opinião não deve ser o titular, tá? O Rubens, para mim, tem que ser o titular da posição. Na minha opinião, vamos ter uma pegada maior ali no meio campo. E quando você olha para o ataque, né, que você tem, quando você tem que tirar o Hulk, quando você tem que tirar o Coelho, ou até mesmo o Rony, você tem no banco de reservas apenas o Júnior Santos e o João Marcelo, né, que sequer ainda teve a oportunidade de estar estreando com a camisa do Galo. Então fica nítido que o Cuca não conta com algumas peças que ele tem no elenco. E ontem, mais uma vez, né, pessoal? Mais uma vez o treinador Cuca cobrou reforços da diretoria atleticana. Tá no meu Instagram, wellington.galotvnews. Vamos acompanhar na íntegra. Por 0-0 contra o São Paulo no Mineirão, em entrevista coletiva, o treinador Cuca praticamente implora mais uma vez por reforços, mas sabemos que o Rafael Menin e o Rubens Menin não vão contratar reforço para o treinador agora. E você, acha que o Galo ainda precisa de contratação?
Olhe o vídeo completo aí e deixe sua opinião nos comentários. Hoje você vai para casa muito pouco satisfeito. Qual que é o seu nível de satisfação com relação ao que sua equipe apresentou hoje? E o seu elenco? Qual que também está o seu grau de satisfação com o seu elenco hoje? Mas aí é bom te responder assim, lógico que a gente primeiro vai para casa triste, porque é um jogo para você ganhar, dado o que aconteceu principalmente no segundo tempo. E você vai com o dissabor de um empate. O elenco, quanto mais forte ele for, maior é a tua chance de vencer campeonatos que sejam de pontos corridos com 38 jornadas. Nós estamos na segunda, nós perdemos o Lianco, nós já estamos com uma dificuldade. Imagina na frente, quando vier convocação, suspensão, lesão. Então, não é aqui que a gente tem que falar sobre o elenco, eu respeito a tua pergunta, mas internamente a gente tem discutido quanto a isso para poder qualificar um pouco mais o nosso elenco. O time é bom, estou muito contente com o nosso time. Só que quanto mais opções você tiver, é melhor. Tá aí, cara, e o Cuca tá literalmente certíssimo, né? Quanto mais opções você tiver no elenco, né, automaticamente é melhor. Então, assim, nem convocação, né, pessoal, a gente teve. E ele já tá falando aí, né, o Lianco que não vai estar à disposição, o Atlético já vai sofrer agora, né, pra ver quem vai escalar. Tô deixando pra vocês aí, pessoal, o meu Instagram, se você quiser seguir o Instagram, o link tá aí, tá? wellington.galotvnews. Então, vai tudo literalmente, né, ao contrário do que o principal dono, né, da SAF atleticana já disse aí. Você lembra o que o Rubens Menin disse? Se você não lembra, eu não vou colocar o áudio não, porque o áudio pode dar um direito autoral. Não, vou fazer o seguinte, vou colocar o áudio, né, porque tem muita gente que a gente traz a informação aqui, cara, é impressionante, né, como que as pessoas gostam, tá, gente, de distorcer as coisas. Você traz uma coisa aqui, né, com a fala do dono do clube, né, falando que segundo ele, né, temos um dos melhores elencos de 2025, cara. Você traz aqui, ainda tem uns caras que falam, pô, você tá inventando, o Rubens Menin não falou isso não. Então, para não ficar o disse-me-disse, como ficou, né, da última vez que eu trouxe aqui, ó, vou colocar o Rubens Menin falando. Dessa vez não vai ser eu que vou falar, não, tá? Dessa vez eu vou colocar ele para falar. Vou colocar no cantinho aqui embaixo, aqui, ó, tá? Para não dar problema, para não dar direito autoral, mas você vai acompanhar que a voz é do Rubens Menin aqui, ó. Deixa eu dar vou crescer só um pouquinho aqui, deixa eu ajeitar aqui, peraí. Vou ajeitar aqui, ó, Cara, é impressionante, né? A gente respeita a opinião de todo mundo, mas tem hora que a gente escuta umas coisas aí que não tem cabimento, né? Escutei aí o pessoal falando, você tá inventando, o Rubens Menin não falou isso não, que não sei o que tem. Eu falei, você está de brincadeira, né? Tá aqui, ó, vou deixar bem pequenininho aqui para não dar problema, né? Então vamos acompanhar. O que o Rubens Menin diz, dessa vez não sou eu que vou falar não, tá, gente? É o Rubens Menin, ele falou isso dia 6 de... É 6? Deixa eu pegar a data correta aqui para vocês. Foi 6? Se eu não me engano, foi 6 de abril. 6 de abril? Não. Pera aí, deixa eu... a data eu não vou conseguir pegar aqui não, tá, gente? Mas foi depois que o Atlético foi campeão mineiro, tá? Depois que o Atlético foi campeão mineiro. Vamos acompanhar o que ele diz. Presta atenção, eu não vou falar nada, vocês vão escutar. Trabalhando bem, então, essa turma do futebol aí tá... Esse time desse ano tá bom, eu tô animado com o time desse ano. As contratações foram muito boas, muito assertivas, né? Demorou um pouquinho, a turma ficou meio ansiosa, né? Mas acho que agora a turma tá mostrando o que veio, né? O jogador mais animado, né? Com o Cuca, o elenco mais no final. O Cuca acertou o time, né? Acho que o time tá melhorando bem. E esses jogadores vieram completar o plantel. Eu acho que o plantel de 25 talvez seja aí dos mais fortes que a gente teve aí nessa história. É difícil falar que teve 21, 2013, aí teve lá para trás, né? Foi 78, 81, 70 e tal, mas é um time, eu acho um time muito bom. Tá aí, né? Então, esse elenco do Atlético pode ser um dos melhores plantéis aí que já tivemos, né? Então, assim, quem disse foi o Rubens Menin. O pessoal criticou aqui. Ué, que você tá inventando as coisas. Gente, eu não preciso inventar as coisas, eu trago pra vocês, né? Assim, respeito todos os canais que tem no YouTube, tá? Mas sou um dos poucos canais que trata apenas da verdade. Não inventamos especulação, não colocamos clickbait, né? Cada um trabalha de um jeito. Então, assim, discorda totalmente, né, do que o Menin disse. Ainda precisamos, tá? Precisamos ainda de peças. Infelizmente, né, não vamos ter essas peças aí
tá? Nessa janela agora, era para ter chegado, na minha opinião, né, na janela do começo do ano, onde você podia ir no futebol sul-americano, tentar trazer algumas peças ali que poderiam, né, fortalecer o elenco, mas eu não sei qual mundo que eles vivem, né? O mundo que eles vivem, realmente, eles enxergam um futebol totalmente diferente daquilo que praticamente 90% da torcida vê. Pegam todo o respeito ao fraco Campeonato Mineiro, né, onde você disputa ali mais ou menos de igual para igual com a América, né, e com o Cruzeiro, os outros times, né, por ser do interior, não ter também aquele orçamento financeiro, não conseguem, né, trazer grandes peças, pegam como parâmetro um Campeonato Mineiro. Quando a régua sobe, que você chega no Campeonato Brasileiro, que você passa a pegar times mais qualificados, aí você vê realmente, né, como não é aquilo tudo, né, que eles vinham falando, tá, sobre o que aconteceu. E o goleiro Everson, ele analisou nesse momento do Atlético, né, que completa 4 jogos, isso mesmo, 4 jogos, né, sem vitória. Acabou que o Everson ontem, né, não teve tanto trabalho assim, mas é que é negócio, né, não adianta nada o goleiro, né, não tomar gol e seu time não marcar, né, Everson? Fala pra gente. O Everson, eu particularmente acho que o Atlético tem feito boas partidas apesar do resultado, mas já são 4 jogos sem vitória e isso preocupa o torcedor, porque 1 ponto no campeonato em 2 jogos, a gente vê os outros times começando a distanciar. Como é que vocês estão lidando com essa situação? Bom, Breno, logicamente que performance a gente vem performando bem. Logicamente que a performance não tá caminhando junto com os resultados. Infelizmente são 4 jogos sem vitórias, mas temos 2 jogos dentro da nossa casa ainda. Se a gente ganhar na próxima quinta-feira, a gente já fica a 3 jogos sem derrota. E se a gente vencer o Vitória, a gente fica 4 jogos sem derrota e retoma o caminho das vitórias. Então poder trabalhar, entender um copo cheio e vazio. Hoje ele está um pouco vazio, mas uma vitória na quinta já coloca a gente com 3 jogos sem derrota. E provavelmente, se não tomar gol, é 3 jogos sem tomar gol novamente. Então a gente pode voltar naquele trilho de confiança. Com certeza o jogador de confiança ele consegue render muito mais e que a gente volte a recuperar esses pontos perdidos que a gente perdeu nessas 2 primeiras rodadas brasileiras. Rapidinho também, só para fechar, gente, como é jogar sem torcida aqui no Mineirão, um jogo de Sul-Americana, mas sem torcida? É ruim, é chato. A gente passou por isso na última rodada do Brasileiro, recentemente. A gente sabe o quanto é ruim. Infelizmente, a gente não vai ter o apoio do nosso torcedor do nosso lado, mas sabendo que é de suma importância uma vitória para a gente possa brigar ali pela liderança da Sul-Americana. Essa pessoa classifica um direto, então a gente busca essa vaga para a gente possa passar direto. Tá aí, né? Então, entrevista aí do goleiro Everson, tá? E na próxima vitória, para mim, o Atlético não tem que vencer, não. Para mim, ele tem a obrigação, tá? De vencer as 2 próximas partidas. Ah, Wellington, obrigação? Sim, obrigação. Para mim, o Galo tem obrigação de vencer essas 2 partidas que tem pela frente, tá? Uma é válida, né, pela Copa Sul-Americana, né, contra o Deportes Iquique. O jogo acontece neste dia 8, amanhã. É isso mesmo. Ó, rapaz, é amanhã mesmo. O jogo acontece amanhã, né, às 19 horas, horário de Brasília. Não, não é esse aqui não. É esse aqui não, gente. Pera aí. Pera aí, gente, tô comendo mosca aqui, ó, dia 10, peguei, ó, é dia 10, tá, dia 10, daqui 3 dias, deleta aí, tá, daqui 3 dias, né, dia 10, na quinta-feira, às 21h30, horário de Brasília, o jogo acontece no Mineirão, porém, sem torcida, tá, o jogo acontece no Mineirão, sem torcida, tá, devido àquela punição que o Atlético tomou, né, ano passado na Libertadores, aquele jogo, vocês lembram? Contra o time do River Plate, né, onde o Atlético fez aquela festa, a torcida, né, fez aquela festa bonita com os sinalizadores, então o Galo foi punido, tá? Então, sem torcida no Mineirão e com obrigação de vencer. Todo respeito ao Deportes Iquique, para mim tem que ganhar no mínimo de 3 gols, tá? Tem que fazer pelo menos uns 3 gols, 3-0 ali, tá? Pro torcedor voltar a ter um pouco mais de confiança. E depois no domingo, dia 13 é Galo, né? Joga na quinta Sul-Americana. Depois vem pro domingo já, válido pelo Campeonato Brasileiro. Pegamos o time do Vitória, né? Vitória que estava na 2ª divisão ano passado, subiu pra elite do futebol brasileiro esse ano. Pegamos o time do Vitória e o Atlético precisa da vitória. Pegamos o time do Vitória e o Atlético precisa da vitória. Nesse momento, o Atlético é o lanterna com apenas 1 ponto, né? 2ª rodada. Vitória, né? É o último colocado aí. Perdão, o Atlético é o vice-lanterna. Vitória é o último colocado com nem 1 ponto até o momento, né? Vitória aí com 2 derrotas. Então, é importante o Galo vencer essas 2 partidas contra o Iquique e principalmente, né, gente, essa partida aí contra o time do Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Meu amigo Rubelhão já chegou deixando aqui like. Tamo junto, Rubelhão. Ontem foi aniversário do Rubelhão, hein? Abração pro Rubelhão, gente boa da melhor qualidade. Rubelhão, o Cuca tá cobrando mais uma vez reforço aí, hein? Será que esses donos vão acordar? Que agora ficou pro meio do ano, hein?
Vamos ficar até o meio do ano com o que temos aí, hein? Mandar um abraço pro meu amigo Ronaldo, direto de Mato Grosso do Sul. Tamo junto, Ronaldão, boa tarde, muito obrigado, tem que contratar, concordo com você. Eu lembro que o Rubão disse, ele disse que em 2026 não teria dívida, se bem que ele cobrou a dívida e teríamos 4 Hulks. Cadê os 4 Hulks? Pois é, Elton, de 2020, de superpotência mundial de 2025, a dívida caiu para 26, depois caiu para 28, agora caiu para 2030 e vai para 30, 35, 40, né? Se não tiver aporte aí, essa dívida do Atlético é impagável, né? Do modo que eles estão tentando pagar a dívida, com os recursos que entram, né, no próprio clube. Quando eu falo clube, é a SAF, tá, gente? A associação não tem nada a ver mais com o time. Então não adianta nada a associação estar sem dívida, sendo que é o clube, né, a SAF que contrata. Mas tem uns torcedores que você não consegue pôr na cabeça dele, não. Não tem que preocupar com dívida, não. O Galo não tem mais dívida. Eu falei, meu amigo, o Galo não tem dívida, mas quem que contrata? Aí ele fala, a SAF. Eu falei, quem compra jogador? Ele, Rubens Menin. Eu falei, a dívida é de quem? Do Rubens Menin. Eu falei, então pronto, se ele não pagar a dívida, ele não vai contratar. 1 mais 1 é 2, é tão simples, mas algumas pessoas têm dificuldade para entender isso, né? Cadê? Um dos melhores plantéis, imagina os piores. Pois é, então, eu falei isso aqui, rapaz, o nego bateu em mim com força, falando que eu tava inventando. Eu fiz questão de procurar o vídeo, né, e colocar aqui pra galera ver aqui. É inacreditável, né? Respondam-me, 4 jogos, vitória igual performa bem. Difícil, né? Principalmente zona de rebaixamento, né? A conta não fecha, Everson. Pois é, tá muito complicada a situação. Pessoal, lembrando, quero convidar você que não é inscrito no canal, cara, se inscrever no canal, tá? Voltamos com a nossa rotina normal, todos os dias na parte da tarde, tá? A partir de meio-dia, né? Vamos tentar cravar meio-dia em ponto, tá? Temos vídeos, lives, conteúdo pra vocês. Na parte da tardezinha ou na parte da noite tem mais conteúdo. Então você que não é inscrito, inscreva-se no canal e dá aquela moral que é muito importante, beleza?